Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Amém, GP? Glória a Deus por esse texto. Esse texto que a gente acabou de ler, ele está contando a respeito do momento em que o povo de Israel está peregrinando no deserto. A maioria aqui conhece essa história e sabe que o povo de Israel, durante muito tempo, durante muitos anos, mais de 400 anos, o povo de Israel foi feito de escravo nas terras do Egito. Amém, pessoal? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, por mais de 400 anos, o povo de Israel foi subjugado, o povo de Israel foi oprimido, trabalhou como escravo, sofreu por mais de 400 anos na terra do Egito, até que a Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus, pedindo para que Deus intervisse de alguma maneira naquela situação. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo e se compadeceu dele. Então, o que é que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador desse povo. E agora Deus, com a sua mão poderosa, vai oprimir o faraó, vai oprimir as terras do Egito, para que o seu povo encontre a liberdade e por fim seja liberto das garras do faraó. É justamente isso que acontece, e o povo então agora atravessa um deserto para chegar até a terra prometida, a terra onde Deus havia dito que havia fartura de alimento, mel em abundância, tudo aquilo que o povo precisava, tudo aquilo que o povo necessitava, havia naquela terra que Deus tinha preparado para o povo. Então o povo está no deserto, já não está mais no Egito, já não está mais debaixo de um jugo de escravidão, já não está mais sendo oprimido pelo faraó, mas ainda não entrou na promessa de Deus. Ainda não chegou no lugar aonde Deus gostaria que o povo chegasse. Está no deserto, está no caminho, está caminhando para esse lugar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, GP? O povo está atravessando o deserto. É muito propício a gente falar sobre isso hoje, porque amanhã é domingo de Páscoa. Amém, pessoal? Aliás, não sei se você reparou. Alguém reparou? Não? Agora que eu falei, vocês repararam. Amanhã nós vamos ter um teatro aqui surpreendente. Olha, no ensaio hoje, lágrimas rolaram. O negócio está forte. Vou chamar o Felipe e a Thaís para dar uma palhinha, só de um... Faz só uma cena aqui, só para eles... Melhor não. Então, se você quer ver esse teatro, eles não vão mostrar hoje. Só amanhã. Amém, pessoal? Então, estejam aqui no culto noturno amanhã. A gente vai ter essa ministração de teatro. E, falando sério agora, vai ser uma ministração poderosa. Hoje, realmente, no ensaio, a gente ficou emocionado com essa ministração.
Você não pode perder. Amém? Mas amanhã é domingo de Páscoa. E a Páscoa, para os judeus, é a comemoração desse fato aqui. O judeu, ele comemora a Páscoa justamente... Pessoal do acolhimento, acende a luz aí, por favor, que eu estou percebendo uma galera conversando. Vou deixar a luz acesa só para eu vou anotar aqui quem são. Bem? Não precisa, deixa. Só para eu ver um negócio. Pode apagar. O judeu, pessoal, comemora esse fato que a Páscoa para eles é a comemoração, é a celebração dessa libertação que o povo experimentou lá nas terras do Egito. Quando eles comemoram a Páscoa, eles estão comemorando essa libertação aqui. Quando Deus, de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária, libertou o povo de Israel da opressão. Agora, para nós que somos cristãos, a Páscoa tem um significado ainda mais profundo, ainda mais belo, ainda mais pleno. Porque na Páscoa nós estamos comemorando, nós estamos celebrando a verdadeira libertação. Amém? A libertação da nossa alma. Nós vivíamos oprimidos pelo diabo. Nós vivíamos debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Não podíamos viver de maneira diferente. Mas o Senhor se compadeceu de nós. Amém? E enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. E amanhã nós vamos celebrar essa libertação que nós experimentamos em Jesus. Amém? Quantos estão livres aqui? Quantos estão livres do diabo? Vamos dar um amém para o diabo ouvir? Quantos estão livres do diabo aqui? Glória a Deus por isso. Não precisamos mais viver debaixo da sua opressão. Mas então, se nós fomos libertos já da escravidão do diabo, em que momento nós estamos exatamente? Quando nós olhamos para essa história, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, em que momento nós estamos? Porque, como eu falei, essa história do povo de Israel é um apontamento profético para os nossos dias. Eles viveram debaixo da escravidão do faraó e nós vivíamos debaixo da escravidão do diabo. Eles foram libertos por Deus e nós também experimentamos essa libertação. Mas em que momento exatamente nós estamos nessa história? Nós já entramos na terra que Deus prometeu para nós, sim ou não? Sim ou não? Não. Não, Deus prometeu para nós um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde o Senhor será a nossa luz. Esse lugar é o lugar para onde nós estamos caminhando. Hoje, eu e você, meus queridos, nós estamos atravessando o deserto. É por isso que o tema da mensagem hoje é lições do deserto. Porque nós estamos nesse momento, nós estamos agora caminhando um deserto. Nós experimentamos a libertação. O diabo já não tem mais poder sobre a nossa vida. O diabo já não pode mais exercer autoridade sobre nós. O diabo não pode te tocar, meu querido. Você está em Cristo. Você foi liberto por Cristo. Então o diabo não tem poder mais sobre a sua vida. Acabou. Acabou. As correntes que te prendiam estão quebradas nesse momento. Fábio, mas eu ainda não me sinto livre. Então é tempo de você começar a se sentir livre, porque é exatamente como você está. E se você não se sente assim, é porque talvez o diabo esteja soprando mentiras na sua mente, e talvez você esteja dando ouvidos ao diabo. Se sentindo livre ou não, a verdade sobre você é que se você está em Cristo, você está livre. Livre para viver
tudo que Deus tem para a sua vida. Livre para sentir a presença de Deus aqui. Livre para ouvir a voz de Deus nesse lugar. Livre para ter uma nova revelação da palavra. Livre para ter uma nova experiência com Deus. Livre para ser tocado pelo Espírito Santo. Livre para ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio nessa noite. Você está livre para isso. Não há nada que o diabo possa fazer. Porque a nossa liberdade é algo que Jesus já conquistou para nós. Já está consumado. Ele mesmo diz: está consumado. Eu e você, nós somos livres. Mas estamos atravessando um deserto. Ainda não entramos plenamente na maior e melhor promessa que Deus tem para nós. Nós vamos falar sobre lições que nós aprendemos no deserto. E a primeira lição que nós aprendemos no deserto é essa: nós ainda não experimentamos tudo aquilo que Deus tem para nós. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que nós vamos viver a promessa de Deus por completo. E viveremos na cidade santa, na Nova Jerusalém, onde as ruas serão de ouro. Viveremos face a face com Cristo, desfrutando da sua beleza, desfrutando da sua presença de uma maneira que a gente nem pode imaginar ainda. Hoje, no momento de adoração, aqui no culto, quantos sentiram a presença de Deus? Eu senti a presença de Deus e como é bom sentir a presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente percebe que ela é tudo que a gente precisa, né? Às vezes a gente anda meio distraído, achando que a gente precisa de tantas coisas que na verdade a gente não precisa. Às vezes a gente anda tão agitado, buscando tantas coisas, e tão ansioso, e tão preocupado, e tão sedento, e insatisfeito. Mas então nós entramos na presença de Deus, e as nossas necessidades são supridas totalmente. Totalmente. Como Jesus tem facilidade em suprir as nossas necessidades. Ele só precisa chegar aqui. Ele só precisa entrar por aquela porta. E se ele entrar por ela, então automaticamente, quando a gente passa a sentir o perfume de Jesus nesse lugar, Jesus tem um perfume muito bom. Quando ele entra e a gente começa a sentir esse perfume, e devagarinho, porque a gente chega no culto meio carrancudo, né? A gente chega no culto meio durão. Mas aí devagarinho, sentindo o perfume de Cristo, o Espírito Santo, ele é tão doce, ele é tão cavalheiro, ele é tão delicado, que aos poucos a gente vai amolecendo o nosso coração. E o tempo do louvor é justamente para isso. É uma oportunidade para a gente se acalmar, para a gente se aquietar e perceber a presença dele nesse lugar. E à medida que ele vai derramando a presença, e à medida, meu querido, que ele vai encontrando corações que desejam a presença dele, ele vai tocando cada coração. Você não viu, eu também não vi, mas enquanto nós adorávamos, o Espírito Santo estava passeando por essa igreja, procurando corações sedentos. O Espírito Santo estava passeando no nosso meio, procurando corações abertos, onde ele pudesse se manifestar, onde ele pudesse tocar. E tantas vezes nós perdemos isso. Perdemos porque não abrimos o nosso coração. Muitas vezes perdemos a oportunidade de receber um toque, de receber uma visitação. Há pouco tempo atrás nós falamos sobre experiências com Deus. Quantos estavam aqui?
falamos sobre a importância de uma experiência com Deus. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de viver uma experiência com Deus, porque temos dificuldade em simplesmente abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo venha, e permitir que o Espírito Santo nos toque. E no momento da palavra, muitas vezes estamos distraídos. Muitas vezes estamos distraídos, e no momento da palavra o Espírito Santo está trabalhando ainda. Está trabalhando. O desejo dele é abrir os teus olhos, o desejo dele é revelar uma nova palavra que seja rema na sua vida. O Espírito Santo, no momento da palavra, ele deseja te entregar uma palavra revelada, que vai ser base, que vai ser fundamento para um novo caminho que você vai trilhar. Assim como Pedro andou sobre a palavra de Jesus, a gente acredita que ele andou sobre as águas, mas a verdade é que antes dele pular para cima daquele mar, Jesus entregou uma palavra para ele. E o que sustentou os passos de Pedro foi a palavra de Deus. E no momento da palavra, nesse exato momento, o Senhor quer te entregar uma palavra revelada, para que você possa caminhar sobre ela nos próximos dias. Sabe, meus queridos, não é a minha palavra, não. De mim mesmo, eu não tenho palavra nenhuma para te entregar. Vai na tua fé, irmão. É o máximo que eu posso fazer. Vai lá. Vai com Deus. Mas uma palavra de Deus revelada é tudo que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Para esse momento do deserto que nós estamos enfrentando, nós precisamos de uma palavra. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Eu fugi totalmente da minha... Sim. Glória a Deus. Não tinha nada a ver com o que eu ia pregar isso. Mas se nós estamos nesse momento do deserto, meus queridos, caminhando em direção à promessa de Deus, a verdadeira promessa de estarmos face a face com Cristo, de desfrutarmos de uma eternidade de salvação, uma eternidade de paz com Deus, se nós estamos caminhando para esse lugar, fato é que nós ainda não chegamos, e estamos atravessando um deserto, e deserto é um lugar de dificuldade. Não sei se você já reparou. Acho que já. Mas o momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós estamos sujeitos a passar por dificuldade. Momentos difíceis. Graças a Deus, porque algumas coisas boas acontecem, né? Temos momentos de felicidades, temos momentos de alegria, mas não são só momentos de alegria. São momentos de tristeza também, muitas vezes, de perdas. Momentos de medo, de incertezas, de inseguranças. Vale a pena uma reflexão. Que a gente anda muitas vezes tão distraído que a gente nem se dá conta, mas vale a pena a reflexão em relação à nossa própria vida. Para pensar. Para pensar no quanto nós somos frágeis, no quanto nós estamos suscetíveis a enfrentar momentos de dificuldade. E talvez, meu querido, eu esteja falando com alguém aqui hoje que está num momento de dificuldade.
momento de dor, um momento de perda, um momento de medo. E aí eu preciso te lembrar, meu querido, que nós não estamos hoje vivendo tudo que Deus tem para nós. E se a nossa esperança estiver nesse momento do deserto, e se o nosso engano for acreditar que o Senhor, Ele nos tirou da opressão do diabo, da escravidão do pecado, para esse momento que nós estamos vivendo, isso é um engano. E muitas vezes a gente acaba desanimando. Se a minha esperança é estar com Cristo, porque aqui, nesse deserto, Cristo vai me fazer feliz, e tudo vai ser perfeito, e não vai haver dor, e não vai haver tristeza, estou enrolado. Sinto te dizer, meu querido, mas nesse deserto que nós estamos peregrinando, como Jesus disse, nós vamos passar por aflições. No mundo tereis aflições. E aí? E se minha esperança está somente nesse desertinho aqui que eu estou enfrentando? E se eu estou com Cristo, para que nesse deserto aqui tudo corra bem, e quando as dificuldades aparecerem, o que é que vai acontecer? Eu vou desanimar. Eu vou desanimar. E quando a gente olha para o povo de Israel, isso aconteceu com muita gente naquele contexto. Muita gente que saiu do Egito, saiu daquela opressão, e quando chegou no deserto falou: peraí, é isso aqui? Foi para isso aqui? Me tirou do Egito para eu chegar nesse deserto aqui, era isso aqui? Não, não era isso aqui. Não era. Não era para morrer no deserto. Era para chegar num lugar de abundância, de fartura, de satisfação. Mas os olhos dessa gente estavam no lugar errado. Os olhos dessa gente era para estar lá, na verdadeira promessa de Deus, na terra prometida. Olha, nós estamos passando pelo deserto, estamos passando por um momento de dificuldade, estamos passando por sofrimento, mas é um sofrimento temporário, tem prazo para acabar. E um dia nós estaremos na terra que o Senhor nos prometeu. Essa é a nossa realidade. Se você está enfrentando dias maus, de sofrimento, de angústia, tem prazo para acabar, porque logo, logo, a nossa vida é um sopro, e você estará com Cristo, eternamente. E é para esse lugar que nós devemos olhar, meus queridos. Porque nada nem ninguém pode roubar de nós esse lugar. E se a minha esperança está ali, o que é que pode me desanimar? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Palavras de um homem que sofreu no deserto.
Palavras de um homem que, depois de ter um encontro com o Senhor, sofreu. E se a esperança dele fosse: agora que eu estou em Cristo, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa maior, eu vou casar com uma esposa linda que vai fazer tudo para mim, e eu vou ter amigos tão verdadeiros que nunca vão pisar na bola comigo, e eu vou viver num mundo onde o Corinthians ganha todos os jogos. Olha os irmãos, não engana. Se a esperança desse homem, pessoal, fosse essa, rapidinho, ele tinha picado a mula. Ele tinha deixado a Cristo. Mas o que alimentava a fé desse homem era justamente isso. Tenho por certo, ele escreveu, tenho por certo que os sofrimentos que eu estou enfrentando hoje, que as situações adversas que se levantaram contra mim hoje, que os naufrágios que eu estou enfrentando hoje, que a perseguição que eu estou enfrentando hoje, que as dificuldades, que as enfermidades, que as contendas, que as traições, tudo, nada disso pode se comparar com a promessa que Deus tem para a minha vida, que é de estar com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança. Amém, meus queridos? Nós estamos num deserto, um lugar de aflições, de necessidades, de escassez, mas estamos caminhando, estamos cada vez mais próximos da promessa que o Senhor tem para nós. Amém, meus queridos? Segunda lição que nós podemos aprender com o deserto. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 40. Versículo 1 e 2. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo. Repete comigo: tabernáculo. O tabernáculo da tenda da congregação. Qual que é o versículo 1? 41. Depois disse o Senhor a Moisés, exatamente, levantarás o tabernáculo. Meus queridos, no deserto que nós estamos vivendo, no deserto que nós estamos enfrentando, nós recebemos um propósito de Deus. O que está acontecendo aqui com Moisés é que depois de sair da terra do Egito e de iniciar essa peregrinação até a promessa de Deus, no meio do caminho, Deus tem um particular com Moisés, onde ele diz: olha, eu tenho um propósito para você, e o propósito é: você e o povo vão levantar, vocês vão construir e levantar um tabernáculo. Agora, vamos mais adiante na leitura. Êxodo capítulo 40, versículo 17. Êxodo 40, 17. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então Moisés recebeu esse propósito da parte de Deus de construir, de edificar um tabernáculo e levantar esse tabernáculo. Tinha até data para isso acontecer, e foi justamente o que aconteceu. A Bíblia diz que o povo levantou ofertas voluntárias de todas as pessoas do povo de Israel. Cada um contribuiu à sua maneira, e eles conseguiram construir, conseguiram levantar esse tabernáculo. Agora, mais adiante, Êxodo capítulo 34, versículo 1.
não é esse texto. Mas eu já acho. Como? Deixa eu ver. Bacana, me ajuda a achar o texto aqui. Entre Gênesis e Apocalipse, né? Quando eles levantam. Enquanto isso, vai curtindo o fundinho musical. Valeu, Gu. Êxodo capítulo 40, versículo 16. Diz assim: E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Agora vamos pular para o versículo 34, é Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então Moisés, ele faz exatamente como Deus havia ordenado. Eles levantam, eles constroem esse tabernáculo e levantam o tabernáculo. E o que acontece? A Bíblia diz que uma nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor desceu sobre aquele tabernáculo. Então, no deserto que Moisés e o povo de Israel estavam enfrentando, eles receberam um propósito, e o propósito é: construa um lugar aonde a presença de Deus vai se manifestar. O tabernáculo, meus queridos, nesse contexto aqui do deserto, representa a presença de Deus no meio do povo. Eles construíram o tabernáculo e aquele tabernáculo representava a presença de Deus. Por quê? Porque uma nuvem pairava sobre aquele tabernáculo. Essa nuvem dava a direção para o povo, mas acima de tudo, a nuvem não deixava o tabernáculo. No deserto que nós estamos enfrentando, eu e você, nós também recebemos um propósito. Presta bastante atenção nisso. Nós não estamos aqui esperando o dia em que a promessa de Deus vai se cumprir plenamente na nossa vida e nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Enquanto isso, nós ficamos aqui esperando esse dia acontecer, esse dia chegar. Vamos ficar todo mundo aqui, tá? Vamos ficar todo mundo aqui. Jesus ainda não voltou. Nosso corpo ainda não foi glorificado. Nós ainda não entramos na Nova Jerusalém, mas vamos ficar aqui se todo mundo se comportar direitinho, se todo mundo ficar legal, se ninguém desviar. Aí todo mundo entra um dia, mas enquanto isso vamos ficar aqui esperando. Será que é essa a vontade de Deus pra gente? Deus tem um propósito para nós nesse deserto, e o propósito é o mesmo: construa um lugar para a presença de Deus habitar. Chegou a nossa vez de levantar um tabernáculo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento? Sabe o que nós viemos aqui no culto hoje?
Nós viemos aqui, eu e você, juntos, nós viemos construir um lugar onde Deus pudesse derramar a sua glória, onde Deus pudesse derramar a sua presença. Eu saí da minha casa hoje para isso. Eu não vim aqui hoje para ouvir a equipe de louvor cantar músicas bonitas. Eles cantaram músicas lindas e cantaram lindamente, mas eu não saí da minha casa para vir aqui ouvir eles cantarem, e eu tenho certeza que eles também não saíram da casa deles para vir aqui me ver e ouvir eu falar. Nós viemos pela nuvem, nós viemos pela glória, nós viemos buscar a presença de Deus nesse lugar. Tudo que nós estamos fazendo aqui, amém, pessoal do fundão? Amém? Pessoal do acolhimento, amém? Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo porque nós queremos a glória de Deus. Sabe por que tem gente fritando hambúrguer ali na cantina? Porque nós queremos a glória de Deus. Sabe por que o pessoal veio hoje aqui, preparou o cenário aqui e olha, não foi fácil? Porque nós estamos buscando a glória de Deus. Sabe por que a equipe de teatro ensaiou 6 meses para amanhã ministrar em 1 hora? 6 meses ensaiando para ministrar em 1 hora. Não é porque a gente vai cobrar ingresso para entrar e vão ficar ricos, botar dinheiro no bolso e sair viajando. Não foi para isso. A entrada amanhã é gratuita. Porque então que esse povo, esse bando de doido, ensaiou 6 meses para apresentar um teatro em 1 hora. Por que isso? Porque nós queremos a glória de Deus. Nós queremos essa nuvem enchendo essa igreja. Meus queridos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro de um dia no início da minha conversão. Eu vim de São Paulo para Jundiaí e os meus pais foram me buscar na rodoviária e eles falaram para mim: hoje tem vigília da GP. Falei: tem vigília? Tem. Aí eu lembrei, acabei de fumar um cigarrinho, acabei de fumar um paeirinho. Chegar lá é manifestar na hora. É verdade. E com medo. Mas eu queria tanto. Eu falei: eu chego lá, falo pro meu irmão orar por mim no banheiro, se manifestar vai ser lá. Falei: eu vou na vigília. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Os meus pais pararam o carro na frente da igreja ali da Vila Ares. Quem era da igreja na época da Vila Ares? Levanta a mão. Só vocês vão saber o que eu vou falar agora. Eles pararam o carro ali na rua. Eu olhei aquela igrejinha, aquele portãozinho de ferro, né? Portãozinho de ferro. A porta estava fechada. E eu fui chegando perto e fui ouvindo os sinais. Forfé estava acontecendo lá dentro. Você fica até meio, será que eu quero entrar mesmo? E quando eu entrei naquele templo, essa nuvem aqui estava lá naquele dia. Uma atmosfera mais densa. A mesma nuvem, eu tenho certeza. Eu vi essa nuvem. A casa estava cheia da presença de Deus, mas era palpável.
Sabe, meus queridos, foi essa nuvem que fez eu me apaixonar por Jesus. Foi porque eu experimentei ela. Eu experimentei a glória de Deus naquele dia. Eu pude ver. Eu não estou aqui por acaso. Foi essa nuvem, foi essa glória, foi essa presença que mudou a minha vida. Eu quero essa presença, eu quero essa glória. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito. É o propósito que o Senhor confiou a nós, igreja. Quem mais? Quem mais pode buscar por essa glória se não for nós? Jovens, quem mais se não for nós? Nós somos a força dessa igreja. Nós temos a energia necessária. Nós temos a vitalidade necessária para perseguir e buscar essa glória, essa nuvem, essa presença mais uma vez. Nós precisamos construir de novo esse lugar. Um lugar onde Deus se manifesta de maneira poderosa. Onde os milagres são recorrentes. Onde as experiências com Deus são fáceis. Nós precisamos buscar, nós precisamos construir esse lugar. É o propósito que Deus tem para nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a casa de Deus. O mundo precisa conhecer essa glória e vai conhecer através de nós. Olha, você que levantou a mão porque estava na Vila Ares, eu quero dizer que eu conheci essa glória por causa de vocês. Foi por causa de vocês, porque vocês estavam perseguindo essa glória quando eu ainda nem havia conhecido ela. Vocês construíram isso. Tente se lembrar disso. Você construiu isso, um lugar onde Deus podia se derramar, um lugar onde haviam corações sedentos, corações apaixonados que estavam dispostos a pagar o preço. Quando eu entrei no meio de tudo isso, a nuvem estava lá, porque você perseguiu essa nuvem, porque você buscou por ela. Eu não posso nem dizer o que aconteceu na minha vida. Às vezes eu tento dizer, mas palavras não podem descrever que eu pude experimentar. E tem tantas pessoas lá fora precisando. Precisando provar dessa glória. Precisando de uma experiência com Deus. Nós estamos aqui, podemos construir esse lugar para que essas pessoas cheguem aqui e encontrem a glória de Deus. Você quer um propósito melhor que esse? Não tem. Tem. Você quer um propósito de vida melhor do que esse? Atrair a glória de Deus para a terra, fazer com que o céu desça, fazer com que o céu invada a terra. Você quer um propósito melhor que esse? Não tem. Tem. Mas esse é o seu propósito. Para isso que nós estamos aqui. Nicole, não tira foto de mim que eu estou todo
aqui já foi já. O que tirou, tirou. O que não tirou, não vai mais tirar. Foi pro brejo já o negócio. Traz um lenço, traz um lenço. Amém, meus queridos. Quantos querem perseguir essa glória? Por favor, levante sua mão. Vamos perseguir essa glória. Vamos buscar por essa nuvem, por essa presença. Que o Senhor encontre em nós, GP, um lugar onde Ele quer se derramar. Um lugar onde Ele tem prazer em estar. Só isso. Só isso. Mas ainda há uma terceira lição. Uma terceira lição do deserto. Números capítulo 9. Números, estou me recompondo aqui, tá, gente? Dá licença. Números 9. Versículo. Vamos ler a partir do 15, vai. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Então eles construíram o tabernáculo, esse lugar onde a presença de Deus habitava. Deus estava habitando no meio do povo, porque o povo havia construído um lugar, um tabernáculo, para que isso acontecesse. E Deus habitava ali numa forma de nuvem. A glória de Deus ali, a presença de Deus ali, tinha a forma de uma nuvem. Mas de noite, diz a Bíblia, de noite a aparência mudava. Era a aparência de fogo. E eu fiquei pensando, né? Por que será? Por que será que de dia era nuvem, de noite era fogo? Por que a presença de Deus, ela se manifestava dessa maneira? De dia sendo como uma nuvem, e de noite com uma aparência de fogo. E a verdade sobre esse texto é que a nuvem de dia servia para proteger o povo do sol escaldante, do sol do deserto. E de noite a aparência de fogo aquecia e iluminava o caminho daquele povo. A Bíblia diz que eles podiam peregrinar de noite. Por quê? Porque de noite havia o fogo que iluminava o caminho, aquecia a noite fria e iluminava o caminho. Então presta atenção, porque é importante que a gente saiba disso. Eles tinham a presença de Deus com eles. Eles construíram um lugar onde a presença de Deus habitava, mas essa presença protegia o povo no deserto. De dia, a nuvem protegia do sol, e de noite, o fogo aquecia. Então nós falamos, meus queridos, nós falamos sobre estarmos atravessando nesse momento um deserto onde os desafios vão aparecer, correto?
Irmão, os desafios vão aparecer. Às vezes eu escuto jovens falando assim: não, eu vou obedecer a Deus certinho. Na hora de escolher a pessoa certa para casar, eu quero casar com aquela pessoa que Deus tem para mim mesmo. Que aí eu vou ter um casamento abençoado, tal. Isso é verdade? Claro. Casa errada para você ver a bênção que é. É para ouvir a Deus certinho. Casar com a pessoa que realmente Deus preparou. Isso vai livrar você de muito BO, de muito problema. Vai te proteger muito essa decisão. Agora, a gente não pode acreditar que porque casou com a pessoa certa, a pessoa de Deus, então o casamento não vai passar por desafios. Não, Deus abriu essa porta de emprego aqui para mim. Aqui o negócio vai ser forte. Vou ser promovido de mês em mês. Daqui a pouco eu estou ganhando 40 mil. É vale transporte, é vale refeição. Meu chefe vai ser uma bênção. Porque Deus abriu a porta, né, Dara? Então, será que é assim? Não, não é assim. Vai ter desafio. Vai ter desafio. Esteja pronto, esteja preparado. Deserto é lugar de desafio, mas se nós tivermos a presença de Deus com a gente, ela nos protege. Olha, ela não tira a gente dos desafios, mas ela nos protege neles. O povo estava no deserto, é um lugar perigoso. É um lugar onde o sol é forte realmente. A noite é perigosa e é fria. E tem animais selvagens por tudo que é lado. O desafio estava ali, eles estavam inseridos no desafio. Mas a presença do Senhor estava com eles, guardando e protegendo. No mundo tereis aflições. Mas nós, que estamos construindo um lugar onde a presença de Deus pode habitar, nós podemos ter bom ânimo. Nós podemos ter bom ânimo, porque as aflições virão, mas o Senhor está conosco. A presença do Senhor está conosco, nos protegendo, nos guardando. O Senhor é aquele que não dorme. O Senhor é aquele que não descansa. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Ele está nos guardando. Ele está nos protegendo. Nós teremos desafios pela frente, teremos. Mas se Ele estiver com a gente, nós vamos superar cada um desses desafios. E um dia, e não vai demorar, nós estaremos com Ele face a face. Onde os desafios passaram e não nos venceram. Os desafios passaram e nós superamos cada um deles. E permanecemos firmes até a eternidade com Cristo. Amém, meus queridos? Quantos querem viver isso? Se coloque de pé. Se coloque de pé, feche teus olhos.